Fala, galera! Hoje vamos falar sobre o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Mas além do jogo em si, há uma tensão no ar devido a recentes episódios lamentáveis de racismo envolvendo as duas equipes. Vamos entender tudo isso agora. O caso Luigi e a repercussão. No mês passado, durante uma partida da Libertadores Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño, o atacante palmeirense Luigi foi alvo de gestos racistas por parte de torcedores paraguaios. O jogador, visivelmente abalado, chegou às lágrimas após o ocorrido. Esse episódio gerou uma série de ações por parte do Palmeiras, que cobrou publicamente a Conmebol e o Cerro Porteño, considerando brandas as punições impostas ao clube paraguaio. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a sugerir que os clubes brasileiros deixassem a Conmebol para se filiar à CONCACAF, buscando medidas mais severas contra o racismo no futebol sul-americano. Novos casos e a luta contra o racismo. Infelizmente, os casos de racismo não pararam por aí. Na primeira rodada da Libertadores, durante o jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras, em Lima, um torcedor do clube peruano fez gestos imitando um macaco em direção à torcida palmeirense. A Conmebol tem adotado medidas para combater o racismo, como a iniciativa em que os jogadores se posicionam lado a lado na meia-lua do campo antes das partidas, em um gesto simbólico contra a discriminação. O confronto de hoje, Palmeiras x Cerro Porteño. Voltando ao futebol, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam hoje, às 21h30, no Allianz Parque. Ambas as equipes venceram na estreia da Libertadores e buscam a segunda vitória para encaminhar a classificação. Onde assistir? Transmissão em TV Globo para SP, RS, Gol, PR e TOR. Tempo real, acompanhe todos os lances no ge.globo.com. Prováveis escalações. Palmeiras, técnico, Abel Ferreira. A expectativa é que o Verdão tenha o retorno de Richard Rios, que desfalcou a equipe contra o Sport por conta de uma pancada no joelho. Abel deve promover algumas mudanças na escalação. Provável time. Goleiro, Everton. Defesa, Bruno Fuchs, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez. Meio-campo, Emiliano Martínez ou Richard Rios, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Ataque, Estevão, Facundo Torres ou Flaco Lopes e Vitor Roque. Desfalques. Bruno Rodrigues cirurgia no joelho esquerdo. Paulinho transição física. Mike lesão na coxa esquerda. Maurício e Marcos Rocha transição física. Cerro Porteño, técnico, Diego Martínez. O Cerro teve um desfalque de última hora, Sérgio Araújo foi cortado por indisciplina grave e trabalhará separado do grupo. Além dele, Matias Pérez e Cecílio Domingues estão lesionados. Provável time. Goleiro, Gatito Fernandes. Defesa, Morel, Guilhermo Benítez e Valdez. Meio-campo, Alan Benítez, Pérez da Mota, Gastão Gimenez, Carrizo e Velasquez. Ataque, Aguaio e Torres. Expectativas para o jogo. O Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas e busca manter o embalo para ganhar confiança após o vice-campeonato paulista. Já o Cerro Porteño, apesar da vitória na estreia da Libertadores, vem de derrota no Campeonato Paraguaio e busca recuperação. O clima de tensão devido aos recentes episódios de racismo adiciona um componente extra ao confronto. Espera-se que a partida transcorra sem incidentes e que o futebol seja o protagonista. Fiquem ligados, pois traremos todos os detalhes e análises pós-jogo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Fala, galera! Hoje vamos falar sobre o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Mas além do jogo em si, há uma tensão no ar devido a recentes episódios lamentáveis de racismo envolvendo as duas equipes. Vamos entender tudo isso agora. O caso Luigi e a repercussão. No mês passado, durante uma partida da Libertadores Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño, o atacante palmeirense Luigi foi alvo de gestos racistas por parte de torcedores paraguaios. O jogador, visivelmente abalado, chegou às lágrimas após o ocorrido.
Esse episódio gerou uma série de ações por parte do Palmeiras, que cobrou publicamente a Conmebol e o Cerro Porteño, considerando brandas as punições impostas ao clube paraguaio. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a sugerir que os clubes brasileiros deixassem a Conmebol para se filiar à CONCACAF, buscando medidas mais severas contra o racismo no futebol sul-americano. Novos casos e a luta contra o racismo. Infelizmente, os casos de racismo não pararam por aí. Na primeira rodada da Libertadores, durante o jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras, em Lima, um torcedor do clube peruano fez gestos imitando macaco em direção à torcida palmeirense. A Conmebol tem adotado medidas para combater o racismo, como a iniciativa em que os jogadores se posicionam lado a lado na meia-lua do campo antes das partidas, em um gesto simbólico contra a discriminação. O confronto de hoje, Palmeiras x Cerro Porteño. Voltando ao futebol, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam hoje, às 21h30, no Allianz Parque. Ambas as equipes venceram na estreia da Libertadores e buscam a segunda vitória para encaminhar a classificação. Onde assistir? Transmissão: TV Globo para SP, RS, Gol, PR e TO. Tempo real: acompanhe todos os lances no ge.globo.com. Prováveis escalações. Palmeiras, técnico, Abel Ferreira. A expectativa é que o Verdão tenha o retorno de Richard Rios, que desfalcou a equipe contra o Sport por conta de uma pancada no joelho. Abel deve promover algumas mudanças na escalação. Provável time. Goleiro, Everton. Defesa, Bruno Fuchs, Gustavo Gomes, Michael e Piquerez. Meio-campo, Emiliano Martínez ou Richard Rios, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Ataque, Estevão, Facundo Torres ou Flaco Lopes e Vitor Roque. Desfalques. Bruno Rodrigues cirurgia no joelho esquerdo. Paulinho transição física. Mike lesão na coxa esquerda. Maurício e Marcos Rocha transição física. Cerro Porteño, técnico, Diego Martínez. O Cerro teve um desfalque de última hora, Sérgio Araújo foi cortado por indisciplina grave e trabalhará separado do grupo. Além dele, Matias Pérez e Cecílio Domingues estão lesionados. Provável time. Goleiro, Gatito Fernandes. Defesa, Morel, Guilhermo Benítez e Valdez. Meio-campo, Alan Benítez, Pires da Mota, Gaston Gimenez, Carrizo e Velasquez. Ataque, Agüero e Torres. Expectativas para o jogo. O Palmeiras vem de 2 vitórias consecutivas e busca manter o embalo para ganhar confiança após o vice-campeonato paulista. Já o Cerro Porteño, apesar da vitória na estreia da Libertadores, vem de derrota no Campeonato Paraguaio e busca a recuperação. O clima de tensão devido aos recentes episódios de racismo adiciona um componente extra ao confronto. Espera-se que a partida transcorra sem incidentes e que o futebol seja o protagonista. Fiquem ligados, pois traremos todos os detalhes e análises pós-jogo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!